Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio para você do melhor podcast de saúde do Brasil, o Pod Doutor. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde e, afinal, informação é o diamante da prevenção. Você sabe que as redes sociais, a internet, é recheada de fake news, de informações nem sempre comprovadas, nem sempre tão boas. Então, o nosso propósito é justamente o contrário, é trazer para você informação boa, informação checada. Por isso, já se inscreva no canal, siga-nos em todas as redes sociais, para que a gente possa continuar entregando para você o nosso propósito, que é trazer informação boa em saúde. E como é que a gente faz isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que a gente aqui debate. Hoje a gente tem a honra de receber a doutora Natália Soledad, psiquiatra, trabalha com infantil, adulto, adolescente. Vamos discutir aqui sobre um assunto que que gera bastante polêmica. Muito obrigado, uma honra tê-la aqui. Obrigado por aceitar dividir conhecimento conosco. Olá a todos, boa tarde. Eu que agradeço aqui o convite de vocês e vamos falar aqui hoje sobre TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos. Certinho. Seja bem-vinda novamente, doutora. Doutora Natália, como já disse, mas só enfatizar, médica psiquiatra, e a pauta, o assunto de hoje é o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas existe também TDAHD, transtorno de atenção com hiperatividade e depressão? É isso mesmo? A gente pode comentar sobre essa diferença da sigla? Não, o que acontece? Acontece que a gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Dentro desse transtorno, a gente tem dois tipos. A gente tem o tipo mais desatento e o tipo mais hiperativo. Então, algumas pessoas são mais desatentas e algumas pessoas têm mais sintomas de hiperatividade. Agora, muitas pessoas têm os dois sintomas juntos. Mas ambos chamam TDAH. Sim. Tá. Ok. Vamos conversar bastante sobre essa questão de falta de atenção. Porque eu, doutor Círio, doutora Natália e todos nós, você aí de casa, vira e mexe, dá uma falta de atenção a um assunto ou outro, seja por interesse, seja como passou a noite, seja como está seu dia, seu humor. Vamos comentar um pouco sobre isso, doutora. A falta de atenção começa com qual idade? Na criança ou já se manifesta só no adulto? Como que funciona isso? O déficit de atenção, geralmente, ele aparece na infância. Os primeiros sintomas a gente percebe já nos primeiros anos de vida. Infância a gente pode dizer nos primeiros meses também, antes de 12 meses, a criança brincando ali, ou é um pouco mais refinada essa observação? No começo da infância, a partir de 4, 6 anos de idade. Sim, entre 4 e 6 anos de idade. E o déficit de atenção é um dos principais sintomas do TDAH. Sim, mas nas crianças o principal sintoma é a agitação, entre aspas. Então é aquela criança que não para, aquela criança que começa com um brinquedo, deixa aquele brinquedo, vai para outro brinquedo, ela não para comer sentada, ela anda para cá e para lá, não consegue terminar de ver um filme até o final. Então é aquela criança que antigamente a gente chamava, né, de criança agitada. Sim, tá com funiquita, eu vou falar, né? Mas se para mãe que está nos assistindo e tem uma criança totalmente agitada dentro de casa, porque a criança agitada também é sinal de saúde, às vezes, saúde, né? Acho que esse é o grande ponto do nosso bate-papo, porque quem está ouvindo já está pensando, então meu filho tem TDAH. Eu já pensei aqui, doutor, meu filho de 9 meses. Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas claro, né? Não é assim, só porque não termina de assistir um filme, só porque deixa um brinquedo para brincar com outro, que vai ter um diagnóstico de TDAH. Eu acho que aí, você me corrige, né, doutora Natália? São alertas que, quando passar de algum limite, tiver assim sempre, né? Aí essa mãe vai levar lá no psiquiatra a criança, ou no neurologista, ou inicialmente no pediatra, para se instalar, então, uma investigação, é isso? E aí, que critérios, o que o psiquiatra vai usar para fechar, então, esse diagnóstico, para estabelecer esse diagnóstico? Sim, Sidney. A gente até brinca que agitação também é sinal de saúde, né? Porque a criança, ela vai brincar, ela é curiosa. Tem muita energia, né? Ela tem muita energia. Agora, a gente começa a prestar atenção quando essa criança vai para a escola, quando essa criança ela começa a ter dificuldades de concentração, começa a ter dificuldade de prestar atenção na escola.
De estudar por conta também inclui esse diagnóstico? A criança não consegue ficar sentada e fazer um estudo para uma prova daqui a uma semana? Não consegue. Ela não consegue. Sem a supervisão ou até mesmo com supervisão da mãe? Às vezes até mesmo com supervisão. Não consegue? Não consegue. Mas o que acontece para quem está vendo uma criança assim? Eu imagino. A criança está lá sentada estudando e vira e mexe, levanta a cabeça para falar de um assunto do coleguinha fulano de tal, ou de uma caneta que caiu. É exatamente isso, ela não consegue manter o foco, nem que seja por minutos, é isso? Exatamente isso. Ela não consegue manter o foco por minutos ou por segundos, né? Ela tem uma grande distração. Então, qualquer coisa vai distraí-la. Se quer uma caneta, se o colega chama, se passa um ônibus e faz barulho. Então, qualquer coisa vai distraí-la muito mais facilmente do que outras crianças. Só que isso deve ser Agora, diversos episódios dentro de uma mesma hora. Porque Isso. às vezes uma caneta caiu e me distrai também. Deve ser o intervalo deve ser menos espaçado do que uma pessoa sem déficit de atenção. Como seria esse critério? Daí? Exato. Conta pra Eu acho tá que nos ouvindo. o grande... Quando que a mãe tem que começar a se preocupar? Sim. Eu acho que quando se preocupar é quando a criança começa a ter prejuízos disso. Né? Porque realmente é isso. Tem dias que a gente está cansado, tem dias que a criança não dormiu bem porque está doente, e tem dias que não gosta daquele brinquedo e quer brincar com o outro. Agora, a grande questão são os prejuízos desses sintomas. Tá, e no caso, então, da infância, que é, como a gente estava conversando antes aqui, né, Natália? O momento mais adequado para se fazer o diagnóstico é na infância. Apesar que depois nós podemos falar daqui a pouco aqui, o adulto também pode apresentar, e talvez tenha tido a vida inteira, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas esse prejuízo que você falou, Natália, na prática, o que é? Um prejuízo na escola, por exemplo? Um prejuízo com os amiguinhos? Explica melhor pra gente esse prejuízo, pra mãe poder ter algo objetivo para se firmar e aí levantar então essa luzinha amarela e procurar, por exemplo, a doutora Natália no consultório. Sim. O primeiro prejuízo pode ser o prejuízo escolar, né? Realmente a criança não conseguir ali fazer uma tarefa, entender o conteúdo, fazer tarefas que exijam maior tempo aí de duração. Agora, outros prejuízos são prejuízos sociais, porque essa criança, muitas vezes, pode ser uma criança mais impulsiva, mais irritada. Então, ela tem prejuízos no relacionamento também com os amigos. Então, desde um mau desempenho em notas no colégio, nas provas, ou não fazer tarefas, ou então não estabelecer rodas de amigos. Mas quando a gente fala de nota, eu tô apertando bastante nessa questão, porque a gente vê muita coisa na internet que é fácil de se confundir, até levar para a doutora Natália. Se a criança tem maior interesse em matemática, isso ela vai muito bem em matemática, mas em todas as outras vai muito mal. Isso é algo para se prestar atenção? Ou ela pura e simplesmente pode falar, não, eu gosto de matemática, não me interessa por nenhum outro. Ou tenho super interesse por matemática, aí ela consegue manter a atenção e total desinteresse. Ou um exemplo próximo disso. Isso deve chegar para você lá. Sim, chega. E pode acontecer o hiperfoco, né? Porque a criança... Isso que eu estava tentando falar. Exatamente. Já ouvi, Dr. Sidney, já ouvi na internet. Não, mas nesse caso a internet Existe. te esclareceu bem. Sim, esse hiperfoco. Fala desse hiperfoco em crianças. Que é o hiperfoco. Então, se você gosta de matemática, você consegue, mesmo com déficit de atenção, muitas vezes ter um desempenho melhor. A questão do desempenho é uma questão relativa também, né? Porque o que é o desempenho? O desempenho é só a nota? O desempenho não é só a nota. O desempenho é entender a matéria, é aprender o conteúdo, é aprender o conteúdo também, né? Levar esse conteúdo adiante, colocar esse conteúdo no dia a dia. Se interessar pelo conteúdo, demonstrar algum interesse, né? Sim. Querer estar na escola, tudo isso faz parte de um relacionamento com o estudo social normal, né? E quando começa a sair, então, como o Moisés falou, ter um interesse apenas por pode ser uma questão só de, vamos dizer assim, de habilidade. Sim, pode ser uma questão de Mas habilidade. nos outros também não pode ter um desempenho muito ruim, senão não faria sentido. Vai muito bem em matemática e vai mediando nos outros. Aí Okay. muitas vezes a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com crianças que têm uma questão de que são as altas habilidades.
né, que é um diagnóstico diferencial com TDAH. Então, são crianças que não têm déficit de atenção, mas que elas têm altas habilidades para assuntos específicos. É um diagnóstico totalmente difícil para uma pessoa de casa tentar ver alguma mudança, mas pelo que a doutora Natália falou, desatenção, desempenho escolar, roda de amigos já é um sinal de alerta para poder levar. Sim, a impulsividade, né? A impulsividade. Então, às vezes é aquela criança que ela precisa todo o tempo de um estímulo para que ela fique bem. Então, você sai com ela, você está no shopping com a criança, ela pede um sorvete aqui, daí ela pede um presentinho ali, depois ela quer um milkshake, daí ela quer andar com o carrinho lá do shopping. Então, ela não consegue, né, manter o interesse a médio prazo. Ela precisa de todo o tempo de um estímulo para que ela possa se manter bem ali. Isso tem até uma explicação química, que é o quê? Quando você faz uma coisa prazerosa, você tem uma liberação de dopamina. E a dopamina é o principal neurotransmissor afetado no déficit de atenção. Então, nessas crianças e nos adultos também, né, à medida que você tem estímulos que te liberem mais dopamina, isso te dá uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, só que ela passa rápido, ela é passageira. Então, você precisa de novamente um outro estímulo. Doutora, você falou uma palavra que me chamou atenção, estímulo. De 2000 para cá, o acesso a telas aumentou demais. E principalmente depois, nos últimos 15 ou 20 anos. Teve até um podcast sobre isso com a doutora Beatriz Cater, né? Obrigado, doutora Beatriz. Falamos sobre telas na infância, né? Telas na infância. Nós temos uma velocidade, um tom vocal aqui de cores X. Quando você vai para televisão ou para telas, isso é elevado ao cubo, enfim, é multiplicado. Esse estímulo dado pela TV, por desenho, por joguinho, pode contribuir para desenvolvimento de TDAH? Esse estímulo, ele não desenvolve o TDAH, mas ele piora os sintomas de quem tem TDAH. Porque videogame, por exemplo, em alta. Essa geração, eu gosto de videogame, sempre gostei, do Sidney também. A maioria, as pessoas gostam. Mas então, quem tem TDAH e joga um videogame, ela tem alguma diferença de quem não tem TDAH e não joga videogame, por exemplo? Ela tem uma diferença, porque quando você joga o videogame, você ganhou uma fase. Quando você ganha uma fase, você se sente super bem. Você se sente feliz, recompensado. E o que acontece? É o sistema da recompensa cerebral, que é justamente essa liberação de dopamina que te dá a sensação de prazer, de dever cumprido, e ela passa rápido. E querer outra fase. E aí você quer outra fase. E aí você vai para a próxima fase. Mas todo mundo joga videogame e todo mundo sente isso. Agora, quem tem déficit de atenção, uma das causas do déficit de atenção é justamente a desregulação dessa dopamina no cérebro. Daí a pessoa tem um sentimento de prazer que é muito efêmero, muito rápido. É por isso que ela quer mais de novo. E passa uma fase, não adianta. Aí vai jogar bola, não adianta. Exato. Vai assistir um filme, não adianta. Volta pro videogame, não adianta. Quebra brinquedo, volta. Isso que é, então, esse desarranjo aí da dopamina. Exato. Por exemplo. Isso mesmo. Tá. Passou a fase inicial, passou a fase da infância. Porque está em alta agora, mas 20 anos atrás não estava. Acho que nem tinha diagnóstico, não sei. A gente vai falar sobre isso. Passou a fase da infância, 4, 5, 6, 7 anos. Passou a fase da adolescência, não sei se os sintomas devem ficar mais nítidos ou se agravarem. Já viram uma pergunta antes de eu formular outra. Passou a infância, na fase da adolescência, 13, 14, 15 anos. Os sintomas mudam? Eles migram? Eles vão para algum outro lado? Como que funciona? À medida que a criança vai crescendo, muitas vezes esses sintomas mais da agitação e da impulsividade, eles ficam um pouco menores e a gente vê mais sintomas de desatenção. E o que acontece também nessa fase, né? Os desafios mudam. Então, os desafios e as situações que as crianças precisam de lidar são diferentes das situações dos adolescentes. Então, os adolescentes já têm uma maior demanda escolar, né? Os adolescentes, muitas vezes, né, já fazem vários cursos e atividades, esportes. Então, com a mudança da demanda, muitas vezes, os sintomas começam a aparecer. Fica mais evidente.
Sintomas que às vezes você não via começam a aparecer, os sintomas que já existiam começam a ficar mais evidentes. Ok, porque passando a fase, eu tô passando as fases para chegar no tratamento. E aí como que flutua esses sintomas e como migra da fase desde a infância, adolescência, na fase adulta. O adulto que não sabia que tinha TDAH, percebia algo diferente na sua atenção, diferente dos outros, porque a pessoa que tem deve se achar um pouco diferente. Chegou na fase adulta, 25, 30, 40 anos. Como que é essa pessoa? Porque acredito eu, quando tem 35, 40, 50 anos, ela já tem um senso de autoobservação e já começa a se tentar enquadrar, né? E ser crítica. Mas mesmo assim deve ter os sintomas. Fala um pouco pra gente e pro pessoal de casa, como que funciona a pessoa com déficit de atenção, não sei se com hiperatividade ou sem na fase adulta. Então, muitas vezes, essa pessoa pode ter passado anos com alguns sintomas e conseguiu conviver com aquilo. Um sintoma que chama muito atenção e que incomoda muitos pacientes na fase adulta é a procrastinação. É o que a gente vê muito na internet, entrega de curso de procrastinação. Mas a gente não, eu, né? Explica pra gente o que é a procrastinação, para quem tá ouvindo, que é uma palavra enrolada, né? A pessoa ela tem um compromisso, mas ela decide, faço depois, faço semana que vem. Exato. Aí passa outra semana, faço semana que vem e não faz nunca. Exato. Você tem um prazo para entregar alguma coisa no trabalho, você vai deixar para a última hora e vai passar a madrugada acordado fazendo para entregar no dia seguinte. Isso. Mas você teve um mês para fazer e não fez naquele mês todo. Então esse é um sintoma do TDAH na fase adulta. Lembrando sempre, né, que não é porque você faz isso de vez em quando, já fez algumas vezes, que você tem o diagnóstico de TDAH. Muito bem. Continuando aqui, doutora Natália, você estava falando do mediador químico, né, que determina toda essa questão do prazer, etc. Quando você vai lá ter uma consulta com um paciente numa suspeita de TDAH, existe algum exame que você consiga deixar de maneira mais exata, você conseguir tangenciar um exame uma de análises clínicas, algum mediador que você consiga colher, ou não? Alguma dosagem sérica, porque em psiquiatria você tem algumas dosagens séricas que são importantes, né? Que não é a discussão no caso aqui agora, mas de TDAH, tem algum marcador sérico, alguma dosagem bioquímica que você consiga, de análises clínicas que você consiga, que consegue ajudar no seu diagnóstico ou não? Não, no TDAH a gente não tem nenhum exame de sangue, nenhuma dosagem sérica de vitaminas, enfim, que a gente possa fazer para ter esse diagnóstico, e nem exames de imagem também. Muitas pessoas querem, eu quero fazer uma ressonância, uma tomografia da minha cabeça, ver se eu tenho algum problema. A gente não consegue ver nesse tipo de exame nenhuma alteração química no cérebro, embora a gente saiba que existe essa alteração dos neurotransmissores, como eu disse, especialmente da dopamina. O diagnóstico, ele é clínico, é feito com a anamnese, a entrevista, a conversa com o psiquiatra, a consulta com o psiquiatra. Muitas vezes a gente também pode pedir alguns testes psicológicos específicos para investigar o déficit de atenção. Quais seriam esses testes? Bom, então o diagnóstico é basicamente clínico, ou seja, numa anamnese, que é essa entrevista junto ao paciente. Mas você falou dos alguns exames psicológicos, né? Exato. Alguns testes psicológicos. A gente tem alguns testes que a gente pode aplicar na própria consulta, específicos para avaliar atenção, memória, concentração, a própria impulsividade, e algumas vezes a gente pede outros testes. Um deles é muito importante, é a avaliação neuropsicológica. Essa avaliação ela é feita pelo psicólogo, não pelo psiquiatra, tá? Essa avaliação ela não faz o diagnóstico do déficit de atenção, mas em alguns casos ela é muito importante, até para a gente ter uma ideia da vida psíquica da pessoa como um todo. Porque muitas vezes a pessoa com déficit de atenção não tem só o déficit de atenção. Muitas vezes ela tem ansiedade, ela tem depressão, ela pode ter uma dislexia, ela pode ter abuso de substâncias. Então, muitas vezes a gente lança a mão, especialmente desse teste, que é a avaliação neuropsicológica. E ela pode ter tudo isso e não ter déficit de atenção também.
Né? Ela pode ter tudo isso e estar confuso, né? E não ter déficit de atenção, e o diagnóstico final é feito pelo psiquiatra junto com essa abordagem realizada pelo psicólogo, que são duas carreiras bastante diferentes, né? São convergentes, mas são diferentes. Né? Então é importante a parte clínica e especificar bem, né? Psiquiatria são doenças que são problemas que não são tão fáceis de diagnosticar sempre, né? Justamente por não ter um exame de sangue, traduzindo, né? Um exame de imagem. Então esse cuidado com essa avaliação clínica é extremamente importante. Não é às vezes na primeira consulta. Sim. Ou tô falando bobagem? Às vezes a gente não consegue fechar um diagnóstico em uma primeira consulta mesmo, né? Então, e uma consulta longa, né? Que um psiquiatra geralmente é uma consulta, aí, acho que uma primeira consulta de quase 1 hora, muitas vezes. Às vezes até 2 horas, então, né, de consulta. 1 hora de consulta, muitas vezes não é o suficiente para num paciente que você está vendo pela primeira vez, fechar nenhum diagnóstico, né? Precisa ter calma, precisa ter paciência, é importante, você que está ouvindo aí. Não é uma coisa simples. Doenças relacionadas à saúde mental, eu posso dizer que TDAH é relacionado à saúde mental? Sim, é uma doença. Tá. Então, é uma doença? Existe CID? Existe CID para déficit de atenção, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é o famoso TDAH, né? Como se dizem. Tá. Então, quando a doutora Natália falou, o doutor Cid também falou, a gente está conversando aqui, déficit de atenção, já foi explicado, tanto na fase infantil, na fase de adolescência, na fase adulta, que se migra para uma procrastinação, mas a impulsividade pode ter ainda, né? Sim, pode acontecer. A impulsividade, acontecer. De que maneiras ela se revela? No adulto, né? Você tá falando. No adulto, exato. A impulsividade, aquela pessoa que fala, depois se arrepende do que fala, numa discussão, o temperamento dela é diferente. Memória. Envolve memória também? Aí são questões separadas, né? A memória, ela tá mais ligada à atenção. E a impulsividade está mais ligada à hiperatividade. A impulsividade, ela pode vir de vários jeitos. Ela pode vir na fala. Então, é aquela pessoa que ela está conversando com você e ela não consegue esperar você terminar de falar. E ela já vai falando. Já é um alerta também, então, no adulto. A impulsividade, ela também pode vir no cotidiano dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela vai fazer uma compra, ela precisa de comprar uma blusa verde, mas ela gosta da blusa verde, mas ela vai comprar a blusa verde, a blusa azul, a calça rosa e o sapato preto. Então isso acontece, essa hiperatividade acontece em todos os momentos da vida da pessoa adulta. Como a gente estava falando, não é porque uma vez aconteceu uma semana que a gente pode fechar esse diagnóstico. É uma coisa mais ampla, né? Precisa pensar no global. E como que existem graus, Natália, de TDAH, de níveis menores? Porque para um adulto, que nem você estava falando, chegar na vida adulta e não ter entendido ou percebido que é um paciente portador de TDAH. Existem níveis de gravidade? Existem pessoas que têm TDAH mais grave ou menos grave? Ou não? Não faz sentido essa pergunta. Sidney, a gente não tem uma classificação médica de níveis de TDAH. Mas a gente vê na prática, na vida de cada paciente, o quanto para cada paciente aquilo é menos ou mais grave. Então, tem pessoas que convivem com déficit de atenção a vida toda e nunca vão procurar tratamento. Porque elas têm sintomas leves, elas conseguem conviver com esses sintomas e não tem prejuízo desses sintomas. Porque se a gente tem prejuízo na vida escolar, já vai ficar mais evidente. E o adulto, você chegou a já atender alguém que tenha prejuízo na vida profissional? Muitas vezes. Muitas vezes. Porque se ele vai procrastinar, não vai deixar ninguém falar, ele acaba, acaba Outra sendo questão, o antifuncionário, né? Isso vai se manifestar como? Naquele funcionário que não entrega, aquele funcionário explosivo, aquele funcionário não deixa ninguém falar. Exato, é uma pessoa que muitas vezes muda muito de emprego. Né? Ela não consegue parar no mesmo emprego. Interessante. Ela não consegue levar aquele projeto adiante. Então, ela vai mudando frequentemente de emprego. Agora, o paciente, muitas vezes, o que incomoda ele, né, Sidney, é a procrastinação. Agora, ele percebe, né? Ele percebe. Ele fala, poxa, meu chefe me cobra o tempo todo, eu não consigo vencer essa barreira. E não só em relação ao trabalho. A pessoa quer fazer uma atividade física, se inscreve na academia, ela vai 1, 2 dias, uma semana e paga 1 ano de academia. Só não procrastina com a esposa, né? Senão
complica. Olha, às vezes até com a esposa, viu? E Então, aí a não é- esposa pede para procurar o psiquiatra. E a esposa, né? Então, ajudou nesse Ajuda caso. muito. Imagina, a esposa pede 6 coisas, não faz. Já. Mas isso é um problema nos relacionamentos Claro, também. claro. Eu tô falando porque brincando, mas e a pessoa mulher, que ela é a convive... provedora, né? Ela que tem que organizar mesmo. Ela é multitarefa, né? O homem, ele é um pouco mais... É diferente, cada um tem as suas funções. E nessa fala eu vou já fazer um gancho numa pergunta. Tem maior prevalência em homens ou mulheres ou não? Tem maior prevalência... Mulheres têm mais tendência a ter TDAH ou homem tem mais tendência a ter déficit de atenção? Tem mais... Então, as mulheres têm mais o tipo desatento e os homens têm mais o tipo impulsivo. Não, é que eu tava falando que a mulher é mais, assim, ela é mais a organizadora, né? Sim. Eu falei provedora. Provedora é outra coisa, é mais organizadora. Então, acho que isso faz sentido. Então, a mulher vai entender também que o homem pede pra colocar o lixo, arrumar a cama e o cara simplesmente está lá brisando, Isso. né? Tá, e quando a gente fala nos prejuízos do TDAH, no dia a dia da pessoa, ela também tem esses prejuízos, né? No relacionamento. Então, realmente, às vezes é difícil conviver com alguém que tem déficit de atenção. Porque a pessoa, você está assistindo um filme com a pessoa, mas ela está assistindo o filme, ela está falando no WhatsApp, daí ela está vendo o e-mail e você, ao mesmo tempo, ela tá vendo o que está acontecendo no filme. Mas você que está junto com a pessoa, não você não acredita. entende o que está acontecendo. Nem entende, nem acredita. Mas também pode ser que essa pessoa esteja num alto grau de ansiedade ou tenha outro tipo de transtorno e se manifeste dessa maneira. Por isso que é muito importante passar com a doutora Natália e um profissional para poder fazer essa diferença, exatamente. esse diagnóstico. Não é simples, não é receita de bolo. Não né? é simples. E é muito comum realmente a pessoa não ter só o TDAH, ou às vezes ela tem alguma outra coisa que se assemelhe, que tem sintomas parecidos com o TDAH. E você falou de abuso de substâncias. Que substâncias? Por exemplo, álcool, nicotina, drogas ilícitas, a pessoa tem maior tendência para uma adicção, para um vício? Sim, a gente tem estudos hoje mostrando que quem tem déficit de atenção tem uma maior tendência à adição, sim, de álcool, tabaco, drogas ilícitas também, né? E especialmente quem não se trata. Porque a pessoa convive com sintomas e muitas vezes ela não sabe o que ela tem. E aí o que ela faz? Muitas vezes ela começa a ficar ansiosa, começa a ter uma baixa autoestima, começa a ficar deprimida. E não procura tratamento para nada disso, né? E aí, realmente, né, é uma válvula de escape o uso das substâncias. E que precisa ser tratado também. Qualquer tipo de adicção, às vezes de vício, pode acabar sendo uma válvula de escape para toda essa situação. Sim. Mas muito bem, chegou até aqui, você falou agora de tratamento, fica ruim aquela pessoa que não trata. Então falamos aí sobre a criança, o adolescente. Eu queria só fazer uma pergunta, claro, antes de entrar no tratamento. Sim. A doutora Natália falou sobre o teste neuropsicológico, né? Que é feito por outro profissional, um psicólogo. Para quem está em casa, a gente consegue explicar um pouquinho sobre esse teste? Quanto tempo a pessoa fica lá conversando com o psicólogo? O que é abordado? E como que chega esse resultado na mão do psiquiatra? Tá. A avaliação neuropsicológica, ela nos ajuda a fazer o diagnóstico. Ela não é obrigatória para fazer o diagnóstico, né? Essa avaliação, ela consiste em uma série de testes de personalidade, de humor, de cognição. Quando a gente fala de cognição, o que é cognição? É atenção, memória, concentração. Ela também engloba alguns testes de personalidade, então ela é como se fosse uma avaliação global, né? Mas com testes objetivos, né, dessas funções, e são necessárias geralmente no mínimo de 6, 8, às vezes até 12 sessões para se concluir esses testes. Esse teste neuropsicológico precisa de 12 sessões com o psicólogo. De 8 a 12 sessões, muitas vezes. É completo. É um teste complexo. Depois de realizados todos esses testes, o psicólogo vai fazer aí um relatório, né, com que ele avaliou. Não se fecha o diagnóstico com essa avaliação. O diagnóstico ele só pode ser feito por um médico. Então, esse teste ele vai nos auxiliar a fechar o diagnóstico em alguns casos. Muitas vezes eu peço para o paciente enviar a avaliação neuropsicológica antes da consulta, para que eu possa ler o teste, avaliar, fazer, né, a minha
a avaliação do exame antes que ele venha à consulta, porque realmente é um teste complexo. E aí ele já chega na consulta e eu já tenho esse exame em mãos. É um tipo de transtorno que na conversa, depois de 3, 4, 5 consultas com a doutora Natália, você encaminha para o psicólogo para fazer o neuropsicológico. Você já identifica, você já sabe na conversa um alto potencial dessa pessoa ter ou não, e aí fecha junto com o exame, ou ele é extremamente difícil o diagnóstico e vai dar um grande suporte o neuropsicológico? Tem alguns pacientes que na primeira consulta, com a história de vida, né, com a consulta psiquiátrica mesmo, onde a gente avalia tudo isso, a gente avalia o humor, a gente avalia a memória, a concentração, a atenção, já é possível fazer o diagnóstico. Então, muitas vezes, na primeira consulta, se consegue fazer um diagnóstico, sim. Agora, as questões emocionais, elas são únicas. Cada pessoa é única. Ninguém é igual a ninguém, né? Então, a doença é uma, mas as pessoas são diferentes. Você comentou de humor. Acho que a gente não falou de humor, como que ele se manifesta. A gente falou de hiperatividade, desatenção, hiperatividade, mas e o humor? Como que se manifesta na pessoa com TDAH? O TDAH, ele não tem nenhum sintoma específico de humor. Agora, o que acontece? A pessoa não consegue entregar o trabalho no dia que ela precisa. Em casa, todo mundo está pegando no pé dela porque ela não lavou a louça, não arrumou o armário, porque isso não é só um dia, é sempre, sempre, sempre. Está desempregada, por exemplo. Né? Tá desempregada. Não tem um relacionamento estável. Não tem um relacionamento estável. Essa pessoa começa a fazer uma atividade física e não consegue dar continuidade àquilo. Né? Então, vai juntando tudo isso e muitas vezes, com isso, a gente consegue já fazer um diagnóstico numa primeira consulta. Quando é mais assim, escancarado o quadro, né? Mas você pega mais quadros escancarados ou mais quadros frustros, assim, mais leves no seu consultório, você acha? Mais pessoas que você já bate e já sabe? Ou mais tem que investigar com mais consultas? Eu tenho todos. Tenho todos. E tá indo mais adulto ou com essa... Não acredito eu que tá indo mais crianças agora por causa dessa disseminação de... E tá na moda o TDAH, né? É correto de falar que tá na moda? Tá em alta o TDAH? Em função de diagnóstico, em função de telas? Ou um somatório disso tudo? É um assunto que tá bastante na moda, né? Que o pessoal gosta de falar bastante, né? E aí, quando a mídia fala de um assunto, chama atenção e as pessoas começam a olhar para aquilo lá. Mas nem sempre a pessoa tem déficit de atenção. Quando a gente falou agora há pouco, né, de procrastinação, de deixar as coisas para depois, de deixar para a última hora, ou às vezes até não conseguir por causa disso, às vezes essa pessoa não tem déficit de atenção. Muitas vezes essa pessoa ela pode estar deprimida. Às vezes essa pessoa é ansiosa. Ela é tão ansiosa que ela não consegue fazer as coisas mesmo. Isso é super importante, porque essa é a questão da necessidade do psiquiatra, do psicólogo e de um bom profissional e da informação de qualidade, né? Da procura do profissional de qualidade. Às vezes, essa pessoa tem TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? A pessoa, ela tem rituais que ela precisa fazer na cabeça dela para que ela realize as atividades. Então, ela tem tanto ritual para fazer que ela não consegue chegar no objetivo principal. E, às vezes, ela não tem déficit de atenção. E para cada uma desses tipos de patologia, né, doença, a gente tem um tratamento. E aí que o Dr. Cid já estava perguntando... O tratamento especificamente para déficit de atenção com hiperatividade ou... Tem tratamento, não tem? É pro resto da vida? É uma questão, um ciclo? Conta pra gente como que a medicina consegue ajudar então, essas pessoas com esse distúrbio, né? Sim. De saúde mental, que logicamente incomoda a pessoa, vai levar com a cura, vai levar uma qualidade de vida muito melhor para ele, para os parceiros, para os pares, no trabalho, na família. Uma questão importante que a gente falou agora, que né, muita gente tem déficit de atenção, pode ter ansiedade, depressão, outras patologias psiquiátricas ao mesmo tempo. Quem tem outras doenças, a gente precisa tratar essas doenças primeiro. Então, a pessoa que está deprimida, ela precisa se tratar da depressão. E aí, depois, a gente vai avaliar o déficit de atenção dela. É um tratamento longo, então, dependendo como que chega para a doutora Natália. Né? Porque depressão tem tratamento
não sei, de meses e anos, pode ser às vezes. Sim, geralmente os antidepressivos começam a fazer efeito depois de 2 a 4 semanas do uso. Né? Mas a gente consegue um paciente com depressão que ele esteja sem sintomas num prazo de 2 a 4 meses de tratamento. E aí avaliar esse déficit de atenção que ele precisa. Tá, mas aí chegando no déficit de atenção, aí qual o tratamento, qual o prognóstico, o que tem no mercado disponível, e que história é essa aí hoje também, que você vê às vezes adultos jovens, né, falando, não, vou tomar Ritalina para trabalhar melhor, para estudar melhor para a prova de vestibular, para ir melhor na faculdade, dá um panorama disso pra gente, até onde isso é verdade, é ruim, é bom. O tratamento do déficit de atenção não se consiste só com a medicação. Né? É muito importante o tratamento psicológico. Terapia. A terapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental. Com o psicólogo. Com não o necessariamente, psicólogo, mas geralmente com o psicólogo. Ou com o psiquiatra. Ou com o psiquiatra. Né? Muitos psiquiatras também atendem em terapia, mas a terapia cognitivo-comportamental, ela vai ajudar aí diretamente a pessoa a lidar em como ela poder promover mudanças, né, nos sintomas, como que ela pode fazer diferente do jeito que ela está acostumada. A gente tem o tratamento medicamentoso também. E o tratamento medicamentoso, a gente tem especialmente aí uma grande classe de medicação que são os psicoestimulantes, né? Que são aí os famosos a Ritalina, Concerta, Venvance. São psicoestimulantes. Exato. Então, que tirariam daquela questão da falta de atenção para uma hiperatenção. Uma atenção normal. Esses remédios, né, a Ritalina é o metilfenidato. O Venvance, o princípio ativo dele é a lisdexanfetamina. Então, são medicamentos diferentes. Os dois, eles agem na dopamina, que é o principal neurotransmissor aí do déficit de atenção. E, então, eles vão ajudar realmente a melhorar a atenção, o foco, a concentração, a impulsividade, a hiperatividade, né, a agitação, entre aspas, nas crianças. Os remédios, eles têm muitas coisas semelhantes, mas eles são diferentes. Tá? O metilfenidato é um remédio que ele tem uma duração de 4 horas no organismo. Então, depois de 4 horas, o efeito do remédio acaba. Ele tem uma liberação prolongada, que é quando essa medicação ela dura no organismo da pessoa cerca de 8 até 12 horas. E agora, o Venvance, que é a lisdexanfetamina, também mexe com a dopamina, mas ele é um remédio que também psicoestimulante, mas ele já tem um tempo de duração no organismo da pessoa aí de 12 horas, cerca de 10, 12 horas, o que muda muito de uma pessoa para outra. Agora, eles não são remédios de inteligência. Exatamente, que eu ia perguntar. Doutor Sidney, vi na internet. Viu? Quando ele fala vi na internet, já se prepara. De turbinar o cérebro, principalmente acho que o Venvance e a Ritalina. O outro não tinha ouvido falar. Concerta? O Concerta é o nome comercial do metilfenidato, que é o mesmo princípio ativo da Ritalina. Venvance e Ritalina, eles têm eficácia para o tratamento, só que a pessoa não tem sintomas e quer tomar isso daí para ir bem numa prova, ter uma melhor... melhorar a performance. Melhorar a performance de modo geral. Ela vai ter um lado negativo. Se você aumenta a dopamina, né? Bom, deixa para você. Qual que é o lado negativo da utilização desses remédios? A primeira questão é que esses remédios podem não fazer efeito, porque essas pessoas não têm déficit de atenção. Né? Então, se você toma um remédio e você não tem a doença porque você está tomando o remédio não vai fazer efeito. Outra questão importante... Não vai fazer efeito... Entre aspas, porque se eles tomam é pra sentir alguma coisa. O que geralmente eles sentem? Não sei também se alguém vai chegar pra você, eu não tenho nada e tomei e senti isso, né? Mas o que acontece? Por que essas pessoas procuram isso? Esses remédios, eles são psicoestimulantes. Então, o que acontece? Eles são remédios que quando você toma eles te dão energia, eles tiram seu sono. Então, eles te deixam com ânimo, com disposição, que dura algumas horas no dia. Então, muitas vezes, as pessoas em época de vestibular... É um ganho artificial. É como você pensar, se você tem uma pneumonia, você precisa tomar um antibiótico. Você vai tomar remédio para febre, mas você não vai tratar a pneumonia. Né? Agora, esse uso inadequado, né, o que acontece? As pessoas
elas podem ter mais disposição, mais ânimo, mais energia, mas ele é um efeito passageiro. Ele dura ali somente no dia que a pessoa faz uso do remédio, enquanto ela está tomando o remédio. E se a pessoa não tem um déficit de atenção, realmente em relação a foco, concentração, ela não vai ter uma resposta tão significativa, tão importante, que faça diferença para ela mesma. O que ela pode ter diferença é que ela realmente vai ter disposição, ela vai ter ânimo, então ela consegue realmente fazer um pouco melhor, mas é um uso inadequado e a gente tem que tomar muito cuidado porque esses remédios causam dependência. Isso que eu ia perguntar, pode causar tem dependência. Outros efeitos colaterais, tolerância, dependência, então tem que ser bem indicado como tudo em medicina. A automedicação não deve ser feita nunca e nem usar sem ter um diagnóstico correto, indicação correta. Mas voltando um pouquinho agora, Natália, você falou do tratamento, que tem envolvimento nem sempre medicamentoso, muitas vezes o tratamento, então, aí clínico, psicológico. E a pessoa que, assim, em depressão, né, você nem sempre tem cura, né, com o remédio ou com a terapia, mas você tem a remissão dos sintomas, né, na depressão ou na ansiedade. Se a pessoa se entregar de novo aos mesmos gatilhos ou às mesmas rotinas, tem uma chance daqueles sintomas voltarem após um tempo. E no TDAH, vale a mesma coisa ou como funciona? Trata um tempo e depois consegue ficar sem sintomas por mais tempo? Ou é para sempre a terapia? Como é que funciona mais ou menos? Então, eu acho que para te responder isso, primeiro é importante lembrar o seguinte, a gente sabe hoje, né, que o TDAH diagnosticado na infância em cerca de 30% a 70% dessas pessoas vão levar os sintomas para o resto da vida. Então, é uma porcentagem variável. Né? Eu acho que para a gente pensar quem vai fazer tratamento mais tempo, quem não vai, além de remédio, de psicoterapia, a gente tem que pensar em outras coisas, que é a psicoeducação, né? É o acolhimento, realmente ter uma estrutura diferente para essa pessoa. Aceitação. Na escola. Né? Então, assim, trabalho. A gente hoje, muitas vezes, no trabalho, na escola, na faculdade. Na família também. Na família. Então, acho que esse apoio e a gente também ter outras medidas, né? Organização da sua rotina, aprender a organizar, aprender a mudar o jeito de viver, isso também vai fazer com que a gente pense e veja quem vai precisar de tratamento ao longo do tempo ou não. E exercício físico e alimentação? Já ouvi falar que o estômago é o segundo cérebro, né? Ou o primeiro, enfim, tem uns que falam primeiro, outros falam segundo. Que faz o controle de alguns tipos de hormônios. Não a tireoide, mas exatamente o que a gente come. Alimentação e exercício físico, tem algum tipo de contribuição ou indicação como deve ser feita a alimentação para a pessoa que tem TDAH? Sim, a gente sabe que hoje a alimentação é fundamental no tratamento, né? Então, assim, a pessoa pode comer de tudo, ninguém precisa fazer nenhuma dieta restritiva ou nenhuma neurose com a comida, mas alimentos ultraprocessados, alimentos com muito teor de açúcar, muito teor de carboidrato, eles devem ser evitados com frequência. Né, lógico, se criança ou adulto, independente da idade, você vai numa festa, tem um brigadeiro, você vai comer o brigadeiro, vai comer o bolo, mas assim, isso não pode ser uma rotina, né? Então, isso faz diferença no tratamento. Atividade física também faz diferença no tratamento. Então é importante também o exercício físico nesse destino aí para tratar a doença, nesse ciclo, remédio, exercício físico, dieta, terapia, é um combo de tratamento. E o prognóstico é bom, para quem se utilizar direitinho do diagnóstico, das medicações, seguir aí, aderir bem ao tratamento, vai ter uma vida normal. Sim, a pessoa tem uma vida normal. Totalmente normal. E agora a sua pergunta, a pessoa vai tomar remédio o resto da vida? O que acontece? É uma doença que a pessoa vai carregar o resto da vida. Agora, será que ela vai tomar remédio lá na frente? Como foi o tratamento dela na infância? Ela conseguiu fazer mudanças, ela conseguiu mudar o estilo de vida, aderir, né? Eu acho que tanto a terapia, tanto o remédio e as mudanças de vida, a rotina dela. Outra questão é a gravidade dos sintomas também, né? Quem tem sintomas mais graves dificilmente vai parar de tomar os remédios ou de fazer terapia
ou de ter outras ajudas. Agora, outra situação é o seguinte, muitas vezes a pessoa passa alguns períodos da vida sem tratamento e outros períodos ela volta a ter tratamento. Então, por exemplo, o adolescente vai prestar vestibular. É uma fase desafiadora. Vai procurar ajuda. É uma fase que ele tem muito mais demandas. Então, ele não vai procurar ajuda porque ele é fraco, porque ele não dá conta, porque ele é burro. Ele vai procurar ajuda porque ele tem uma demanda diferente e, justamente com essa demanda diferente... Ele precisou de remédio, por exemplo. Ele vai precisar de mais atenção para a doença dele. Que ele já tinha. Que ele já tinha. Aí achou aquele momento, aquele fator estressor, deu uma desajustada e precisa de remédio, terapia. Mas depois, quando vier uma serenidade, se ela vier, né? E aí, muitas vezes, essa pessoa pode passar um tempo sem tratamento. E aí, de repente, lá na frente, na vida adulta, foi promovida. E aí tá com uma sobrecarga maior de trabalho, tem que se adaptar a uma nova rotina. Aí é um chefe novo que pega no pé. E aí, essa pessoa, muitas vezes, vai precisar de novo de ajuda. Né? Então, muitas vezes, tem situações gatilhos que fazem com que a pessoa volte a procurar tratamento. E muitas vezes, ela pode passar aí períodos grandes da vida sem tratamento também. Perfeito. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutora. Doutora Natália, aprendemos bastante, espero que você tenha aprendido. Deixa uma mensagem final, alguma coisa sobre assim, a sua área de atuação, sobre psiquiatria, ou sobre a própria TDAH, uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo. O que você diria, ou sobre essa patologia, ou sobre outra coisa que você deseje? Bom, em primeiro lugar, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui hoje. Como se disse, eu trato crianças, adultos, adolescentes. A gente acabou falando aqui, né, do TDAH em várias idades. Eu acho que uma questão importante é lembrar que cada pessoa é um ser único. Então, não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo para diagnóstico, não tem uma receita de bolo para o tratamento. E a gente tem que olhar cada pessoa na sua individualidade e ver o que aquele ser humano precisa. Acho que isso é o mais importante. Muito obrigado, doutora Natália. Sorte dos pacientes que a tem como médica. Obrigado você que está aí. Espero que você tenha aprendido, Moisés. Obrigado. Espalhe para o doutor, compartilhe e até o próximo episódio.